Diz aí, meu povo, vamos para mais uma videoaula de programação em C++ aqui no canal. E nessa aula a gente vai tratar sobre o uso de ponteiros na linguagem C. Nós temos outros vídeos aqui no canal já gravados, pré-gravados, onde a gente trata do conceito de programação em C usando ponteiros. Basicamente, como a linguagem C++ ela foi meio que oriunda da linguagem C, não há muita diferença sobre a forma como você programa em C, em C++, usando ponteiros. Não tanta. Tem algumas pequenas diferenças que envolvem o uso de classes e tipos primitivos quando a gente lida com alocação dinâmica de memória. Aí sim você vai poder perceber alguma diferença entre as duas coisas, mas, via de regra, o uso e a sintaxe aritmética de ponteiros ela é idêntica, tanto numa quanto na outra. Então, se quiser aprender um pouquinho, né, vai lá, dá uma catada aí nos outros vídeos que a gente tem listado. Tem alguma sequência de aulas, né, tem uma playlist que trata somente disso, né, programação em C usando ponteiros e são perfeitamente aplicáveis aqui no uso da linguagem C++. E a gente vai ver como relacionar nessa videoaula, como relacionar as duas coisas, classes e ponteiros, e principalmente como se trata com alocação dinâmica nessa nova linguagem de programação que é o C++. Então, lá nesse conjunto de videoaulas, a gente mostra como lidar com o conceito de struct em C. E o uso dos elementos das estruturas, ela parece bastante com a forma como você lida com uma classe em C++. Nós temos aqui um exemplo de uma classe, né, um pequeno exemplozinho, e nesse exemplo tem uma classe definida, né, a implementação da classe está omitida aqui por questões de conveniência, e nós criamos um ponteiro para um objeto da classe. O ponteiro, se você perceber, ele é criado igual que você cria um ponteiro para um struct ou para um outro tipo primitivo, sempre da mesma forma. E o uso dos métodos da classe, ela parece com o uso do chamado do acesso aos campos da estrutura. Ele é feito com esse operador, operador setinha. Então, se você quiser acessar o método de um determinado objeto, né? Por exemplo, o método setx do objeto que está sendo apontado por V1, ou o método getX do objeto que está sendo apontado por V2, você usa a setinha. Se V1 fosse um objeto da classe V2 e não um ponteiro, você utilizava o operador ponto, né? Botava um ponto aqui que o ponto fazia a operação e executava o método correspondente. Mas no nosso caso, como a gente tem um ponteiro, a gente usa o operador setinha. A ideia é igual ao da structs, né? Nada se perde. Uma coisa nova que surge aqui na linguagem de programação C++, que é um objeto, né, que é uma palavrinha reservada, é um ponteiro especial chamado de ponteiro dis. O ponteiro dis ele é utilizado para apontar para o próprio objeto. Que danada de utilidade tem isso, né? Esse ponteiro dis. A gente poderá ver isso ao longo de algumas outras videoaulas, né? Explorando melhor o dis. Mas vamos imaginar que você quer fazer a sobrecarga do operador igual e você quer fazer com que um objeto A possa ser igualado a um objeto B e copiar o B para dentro do A. Então você faria A igual a B. Isso é uma sobrecarga do operador igual, é bem simples de ser implementado. Basicamente você vai pegar o estado do objeto B e copiar para dentro do objeto A, fazendo algum tipo de cópia profunda. Mas o que aconteceria se porventura alguém fizesse A igual a A? E pode, né? E pode fazer, às vezes até acidentalmente, enquanto está se programando. Como verificar essa condição? Porque pode ser que você tenha, por exemplo, esses objetos sejam objetos de uma classe como, por exemplo, uma matriz, onde você internamente aloca lá um conjunto de dados. Então, para você poder fazer a cópia de um objeto B para dentro de um A, você tem que liberar a memória que você alocou para essa matriz do A e depois fazer a realocação de acordo com o B. Mas se o A for igual ao próprio A, você não pode fazer essa liberação porque você perde os dados que já tinha aqui. Então, para que pode ser usado desse? É para testar, por exemplo, se esse objeto que você está passando é igual ao próprio objeto que já está executando o método.
Então é um dos testes que pode ser feito, é com esse ponteirozinho chamado de dis, e ele tem lá as suas utilidades. No momento apropriado a gente pode explorar o uso do dis, né, quando for necessário. Mas ele existe, tá? É só para a gente tomar conhecimento, e ele é uma palavra reservada, né? Se dis é uma palavrinha reservada do C++, você não pode utilizar o dis para dar nome às suas variáveis. Então vamos começar nessa videoaula sobre o processo de alocação dinâmica de memória. É diferente a forma como se aloca memória em C e C++. Como assim diferente? A sintaxe é parecida. Depois que você aloca a memória usando as funcionalidades do C++, o uso da memória usando o ponteiro, ele é idêntico, igual ao uso que você faz na linguagem C. Nada muda. O que vai mudar? Vai mudar apenas o processo de alocação. Em C, como é que a gente trabalha com alocação de memória? A gente usa duas funções principais, que são as funções malloc e free. Malloc e free são carne e unha, né? Você não pode só separar um do outro. Se você fizer chamadas de malloc e não fizer chamadas de free, ou fizer chamadas de free repetida para o mesmo malloc que você realizou, né, para o mesmo ponteiro, tudo pode acontecer de ruim, né, no seu código. Então, a gente tem que trabalhar com os dois em conjunto. Nós não temos em C++ até o presente um coletor de lixo. Então, essas funções de alocação dinâmica elas têm que ser bem cuidadas pelo programador. Em C, a gente utiliza essas funções, o malloc e o free. Mas em C++ utiliza-se o que se chama de operadores. Não são funções, são operadores que a linguagem possui para que você faça esse processo de alocação de memória. E veja só, quando você trabalha com alocação em C de um único elemento e de um bloco de elementos, o processo de alocação ele é o mesmo, ele é idêntico. Basicamente, no malloc você fornece lá uma quantidade de bytes que você quer, ele te retorna um ponteiro para o início do primeiro byte do bloco. Isso é padrão, né? Independente de você esteja alocando um inteiro ou um bloco de 10 inteiros. E o free também. Mas em C++ é diferente. Em C++, a forma como você aloca um único elemento e como você aloca um bloco de elementos, ela difere na forma como você escolhe os operadores que vai utilizar. Se você for alocar um único elemento, e esse único elemento pode ser um tipo primitivo ou pode ser um objeto de uma classe, a alocação e liberação de memória é feita com new e delete. Se você fizer a alocação de um bloco de memória, a alocação é feita com new e a liberação é feita com delete. Então, se vai alocar um único elemento, aloque com new, libere com delete. Se você vai alocar um bloco de elementos, aloque com new colchete, né, o nome que a gente chama, e libere o bloco com delete colchete. Dá um trabalho ferrado tomar conta dessas coisas, mas você tem que prestar atenção quais os operadores e que tipo de variáveis guardam as informações que você está guardando. Se são informações alocadas com um elemento ou com um bloco. Mas os operadores da linguagem eles têm outra funcionalidade. Não é somente alocar memória. Eles executam um papel importantíssimo para quem trabalha com alocação dinâmica em C++ e quem trabalha com classes. Eles invocam, respectivamente, o construtor da classe quando você aloca com new ou new colchete e invocam o destrutor da classe quando você libera a memória com delete e delete colchete. Essa coisa é importante, né? Quando você vai trabalhar com alocação, esses processos de alocação e liberação têm que ser feitos em conjunto também. O operador new, ele recebe o tipo a ser alocado. Vamos ver como é que o new funciona e o delete juntamente com o new colchete e o delete colchete. Depois a gente faz e mostrar alguns exemplos e alguns cuidados que você tem que ter também. Diferentemente do malloc,
onde você fornece uma quantidade de bytes que você precisa para alocar, no operador nil não há necessidade de você dizer quantos bytes precisa. Você apenas vai fornecer qual é o tipo do dado que você quer alocar. Aqui, por exemplo, eu estou alocando um único inteiro. Vai servir para que eu alocar um único inteiro? Não, aqui para nada não, né? Mas é para a gente mostrar como é que funciona o operador. E uma vez que você tem alocado o inteiro, você pode utilizá-lo. Olha só a sintaxe de que você utiliza: cochê asterisco x ou conteúdo de x igual a 3. Estou armazenando um inteiro aqui nessa posição. E é igual ao C, né? Se você já aprendeu o ponteiro em C, não tem que reaprender nada aqui, porque os seus conhecimentos já vão ser suficientes. Terminou de utilizar aquele bloco, não preciso mais dele. Delete X. Preste atenção que eu estou usando o new e delete. E o new colchete, o delete colchete? A gente chama new colchete e delete colchete porque dentro desse colchete vai uma coisa importante. É um argumento que diz quantos elementos daquele tipo você quer armazenar. Você precisa alocar para poder guardar informação. O new colchete é um operador que recebe uma quantidade. É um inteiro que diz quantos elementos de um determinado daquele tipo você vai querer guardar. Lembra do malloc como é feito? Caso não lembre, você tem que fornecer o tamanho do dado que você quer, geralmente vezes a quantidade de dados, né? Uma pequena multiplicação que você executa lá dentro do malloc para você poder fazer a alocação dinâmica. Mas aqui não. Aqui você fornece o tipo do dado e entre colchetes a quantidade de elementos. Olha a sintaxe do operador nil, como ela é simples. Pelo menos para mim, comparado com C, é uma forma bem mais tranquila de se utilizar. O operador nil e o nil colchete, todos os dois são simples, uma vez utilizado, né, alocado. A sintaxe em C++ ela é a mesma do C, nada muda. O seu algoritmo não vai modificar pelo fato de você estar trabalhando usando C ou usando C++. Claro, obviamente, apenas nas partes que vão lidar com alocação e liberação de memória. Terminado de utilizar aquele bloco de memória, delete colchete, é assim que a gente usa a sintaxe do delete colchete. Coloca o delete, um colchetezinho vazio e depois o nome do endereço de memória que você quer liberar. E esse endereço de memória geralmente fica guardado em uma variável. Então o que eu forneço aqui é o x, que é aquele ponteiro que armazena o endereço que você deseja liberar. Cuidado muito importante, é que quando você vai alocar esses tipos primitivos, você tem que tomar essa atenção, tem que prestar atenção sobre como você faz a alocação com nil e delete. Por quê? Se você aloca com nil, tem que liberar com delete. Se você aloca com nil colchete, libera com delete colchete. Pode funcionar se eu fizer essa interlocação? Até pode, mas vai depender, né, de se da fase da lua, se seu gato na última noite dormiu do lado de dentro ou do lado de fora da casa. Por que é que se diz isso? Porque esse comportamento ele é indefinido. Ele é imprevisível. Mas por que imprevisível? Ninguém pensou nisso? Não. É porque na especificação da linguagem não se colocou em nenhum local, em nenhum parte do documento, o que fazer quando isso acontecesse. Então, disse que é imprevisível porque você não sabe quais são os efeitos dessa troca que você está realizando. Então, é por isso que a gente diz que o programador tem que ser bastante responsável e cuidadoso quando você estiver trabalhando com esses processos de alocação dinâmica usando o nil e usando delete. Tá? Vamos pegar um pequeno exemplo, né, de alocação de tipos primitivos para a gente ver como é que esse processo de alocação se dá. Deixa eu pegar um exemplozinho aqui que a gente tem pronto. Aqui, alocação de tipos primitivos. Vamos ver como é que a gente pode lidar com esse exemplo. O que nós temos aqui nesse pequeno exemplo? Nós temos uma alocação de um único inteiro, estou guardando o valor dentro dele, é aquele exemplo que tinha lá no slide, que nós preparamos. E o que é que eu vou fazer? Vou imprimir o endereço da variável, o valor que é guardado dentro dela, claro, vai ser o endereço do bloco que você alocou, que não tem bloco nenhum, é só um elemento, claro. E
o conteúdo daquele elemento. Vamos ver o que é que essas três coisas nos informam e vamos compilar o código. G++ aloca primitivos.cpp menos O aloca primitivos. Eu vou fazer a alocação de dados de tipos primitivos aqui no C. Deixa eu fechar essa outra aba aqui para a gente não se perder. Ponto barra aloca primitivos. Já tem aqui uma outra aula preparada, né, para a gente trabalhar com alocação de classe, mas não vai ser nesse momento. E aqui as três informações. Primeiro, o endereço de x, está aqui o endereço de x. E aqui o valor que está contido dentro de x, que é o endereço do bloco de memória. Se você perceber, são endereços distantes um do outro. Esse endereço aqui é o endereço que está numa posição de memória mais alta do que esse outro. E é algo de se esperar, né? Que quando a gente vê lá nas videoaulas sobre ponteiro, a gente descobre que esse endereço aqui ele está lá no stack, a parte que fica lá no bloco de memória alta. Esse aqui um pouco mais baixo, né? Um pouco mais perto da parte central da sua sequência de memória virtual. Mas o importante é o valor do 3 que aparece aqui, né? Que é o valor que você guardou. Então, aloquei a memória com um elemento apenas. E agora eu vou fazer o seguinte. Ao invés de liberar o bloco de memória com delete, eu vou liberar com delete colchete, né? Vamos ver se meu computador explode. Ponto barra aloca primitivos. Não explodiu. Agostinho, funcionou, né? A sua teoria é furada. Vai nessa. Como eu digo, pode em alguns momentos funcionar, em outros pode não funcionar, porque o comportamento, como ele não é previsível, você não sabe exatamente o que vai acontecer, porque não tem documentação fácil sobre isso, né? Você não encontra exatamente como é que o compilador implementou esses processos de liberação do delete e do delete colchete. Porque isso é dependente de cada implementação, de cada compilador. Pode ser que o implementador desse compilador aqui, nesse momento, deu certo a liberação porque ele proviu algum tipo de mecanismo de proteção. Mas eu não sei se isso acontece. E foi um programa extremamente pequenininho, né? Um programa de demonstração. Se você estiver fazendo algo que seja um pouco maior, que tenha mais complexidade envolvida, pode ser que o programa falhe. E o pior tipo de falha é aquela falha que acontece em instantes indeterminados, que você não sabe exatamente onde é, nem quando é. São falhas intermitentes que normalmente acontecem por problemas como esse daqui. Então, pode usar? Eu não acho que possa não, eu prefiro que você trabalhe da forma correta, né? Então lembre de trabalhar, de fazer essa combinação. Essa é a forma que você tem para alocar um único elemento. E para alocar um bloco, vamos pegar aqui um bloco de 10 inteiros. Só vai mudar isso daqui. Deixa eu indexar um determinado elemento. Vou pegar aqui o elemento x2. E vamos imprimir aqui o x2. E o delete colchete aqui no x. Salvar. Vamos compilar. Também funcionou, né? Não houve erro, eu consegui mostrar o valor do elemento x que está na segunda posição. O programa terminou tranquilamente. E agora vamos testar aqui a explosão da minha máquina. Nada explodiu, não tem erro aqui na saída. Funciona, novamente não. Pode ter funcionado, porque não foi produzido erro. E o que é que funcionou? Talvez o conceito de funcionar para quem esteja vendo seja não houve erro, mas pode ter acontecido algum erro interno que eu não tenho como verificar, né? Pelo menos eu não sei como verificar esse erro interno. Eu não sei se depois que essa linha foi vencida, a memória que estava alocada, associada dentro do ponteiro X, ela foi realmente liberada. A única coisa que eu posso afirmar é que até aqui o programa ocorreu sem erro, e depois dessa linha não houve erro sendo mostrado na saída. Geralmente, quando acontece algum erro, que você quer fazer liberação de memória, aparece alguma mensagem aqui, o runtime do sistema operacional mostra para você um erro que aconteceu. Mas aqui não foi mostrado o erro. Mas é importante que você lembre que esses processos de alocação de memória, eles têm que ser feitos com cuidado.
né, para que você não perca aí a sua, né, a sua sequência. Tá? E lembrar, o que você aprendeu em C serve para aqui. Os conceitos de new e delete são operadores, né, que você vai usar para fazer a alocação dinâmica dos seus dados. E não troque new com new colchete quando você estiver utilizando a alocação de elementos individuais e vice-versa. Não faça a interoperabilidade das sequências quando de forma indevida. E se eu tiver, ao invés de usar new, eu usar new colchete com um elemento? Pô, é um elemento também que eu estou alocando. Tem diferença? Tem. Tem. A forma como internamente os dados são representados, pelo menos o que a gente ouve falar ou percebe nos fóruns, né, e sobre a forma de implementação, é diferente. Portanto, os processos de liberação de memória do delete colchete e do delete para esse caso também serão diferentes. Ok? Tchau. Até a próxima aula aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado para aprender um pouquinho, né, de programação em C++ usando ponteiro aqui com a gente. Até lá.